Você já se sentiu desconfortável numa roupa? Não gostou de um corte de cabelo? Não se sentiu pertencente a algum lugar? Mas você consegue imaginar a sensação de não se sentir pertencente ao próprio corpo, à própria identidade, a si mesma? Disforia, não reconhecimento, confusão, tudo isso algumas pessoas passam e muita gente nem sabe. Hoje nós vamos mergulhar no universo das mulheres trans. E esse papo vai fazer você questionar tudo que você pensava que sabia sobre identidade. Te reconheço. Aqui, cada história se conecta com a sua. Oi, eu sou a Erika Secato e você acabou de chegar no Te Reconheço. Para a gente falar sobre esse tema tão sensível, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é minha irmã de alma, a Oli. E ela tá sempre comigo. Em todos os projetos que eu tô envolvida, eu trago a Oli, porque ela sempre tem alguma coisa muito importante para acrescentar. E para a gente falar sobre isso, né, como a gente fala aqui nesse podcast com mulheres, eu quero incluir todas as mulheres, inclusive as mulheres que são trans e que se orgulham disso, e que seguem essa caminhada aí que muita gente nem imagina todo o processo. Então, olha, seja muito bem-vinda. Obrigada! Ai, gente, vocês vão conhecer um pouquinho dessa pessoa que eu amo tanto. Pra gente começar, eu queria que você falasse quem é você. Bom, eu sou a Oli, sou mineira, nasci em Ubá, uma cidadezinha pequenininha de Minas Gerais. Moro em São Paulo há exato quantos anos? A gente tá em 2025? 8, acho. 8 anos. 7 ou 8. Isso, porque quem me trouxe para São Paulo foi a Érica, para quem não sabe. 8 anos. Atualmente eu trabalho numa empresa multinacional, sou bailarina também de dança do ventre, ela foi minha professora durante alguns anos. Agora, enfim, ela tá em salto com outros alunos. Não chora. Isso é um desabafo para todas as alunas de São Paulo. Além disso, eu sou mãe de pet, de uma gatinha preta, chama Zoe. Daqui a pouco pode ser que ela passe por aqui, espero que não. Ah, eu ia gostar de ter. E é isso. É isso, essa é você. Essa sou eu. Mana, eu queria. Gente, eu chamo ela de Mana, tá? Não vou conseguir. Não vai conseguir falar. Olha, não dá pra ser séria nessa entrevista aqui, nesse bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Quanto tempo faz que você começou a sua transição? E como tem sido esse processo? Sendo bem sincera, Mana também. 8 anos. Porque quando eu vim pra São Paulo, eu já vim pra São Paulo com a cabeça de eu não vou ser mais a pessoa que eu era antes. Não me cabe mais isso. Não tem mais espaço para eu ser mais essa pessoa. Então eu iniciei bem devagarinho. Então as pessoas foram me conhecendo. Eu cheguei aqui era no gênero anterior, que me veio atribuído. Aí gradativamente eu fui fazendo algumas transformações. Então as pessoas que me conhecem sabem que primeiro eu coloquei as unhas, eu já pintava, né? Coloquei aplique. Verdade. Usei anos aplique, tranças, vários tipos de tranças. A minha favorita era a minha trança loiro platinado, enfim. Batia um cabelo, Batia o cabelo. E gradativamente eu fui me permitindo a aderir esses adereços femininos para minha vida. Por quê? Porque eu sempre vi que eu tinha alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que era, e eu não me sentia pertencente a quem eu era lá em Minas. Tá. Sabe? Mas quando você fala que você veio pra cá, pra São Paulo, já com uma ideia de eu não quero ser mais a mesma pessoa, já era claro que você gostaria de passar pela transição? Tá certo o jeito que eu tô falando? Isso. Gostaria de passar pela transição, ou você... aquela pessoa não existe mais, mas assim, era meio abstrato. Você não sabia exatamente o que... Não fazia ideia, porque a nossa criação como você sabe, isso é de menino, isso é de menina, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Também cresci em um lar religioso, então, como a maioria das pessoas LGBTQIAPN+, são pessoas que vêm de lares extremamente religiosos. Isso é uma maioria mesmo? A maioria das pessoas. Jura? A maioria das pessoas. Não tinha essa informação. A maioria.
vem de lares extremamente religiosos e rígidos, né? Então eu fui criada com, tipo, lendo a Biblinha ali, falando que isso não pode. Eu lembro uma vez que eu precisei participar de uma reunião da igreja. Aí eu lembro que as coisas, não sei se era conselho, não era bem um conselho, são tipo, também não era impunidade, mas era meio que tipo, vamos advertir essa pessoa, mostrar pra ela que tipo, ó, aqui na Bíblia tá falando que homossexualismo é errado. Uhum. Aqui na Bíblia tá falando que isso é errado. Então isso é um espinho na sua carne, como dizia, acho que é o apóstolo Paulo, os religiosos aí vão saber, que lidou com isso, porque ele acho que ele era um homem extremamente rigoroso, enfim. E aí eu fui criada, tipo, bom, isso é errado, isso não pode. Assim como a maioria das pessoas são criadas, devem honrar pai e mãe o resto da vida, independente de como eles são, o que eles fazem ou o que deixam de fazer. Uhum. E eu fui criada com isso de que, tipo, putz, isso é errado, isso não pode, o cara lá de cima não gosta disso. E eu fui Se fechando. me fechando. Eu me fechei literalmente pro mundo, gente. Literalmente, de uma maneira inimaginável que as pessoas ao meu redor não deram conta disso. Nunca ninguém deu conta. Uhum. Eu não tenho que falar da minha infância. Minha infância foi perfeita. Eu fui criança, tá, gente? Então, tipo, não pensava sobre gêneros, não pensava nada dessas coisas, que eu acho que é um ponto importante de se falar também, é que as pessoas, os adultos, eles sexualizam muito as crianças antes da hora. Muito mais do que, tipo assim, as crianças são Isso. crianças, né? E a gente Então, meu acaba, pedido, né, fazendo isso sem perceber. o meu pedido de coração mesmo é que Pede parem, pras pessoas. parem de ficar. Ai, vai ser, não vai? Ai, é tão afeminadinho, né? Ai, ela brinca de carrinho. Vai ser. Gente, é só criança. Por favor, parem com isso. A criança nem sabe do que vocês estão falando. Vocês que estão deduzindo o que é e o que não é. Eu conheço inúmeras pessoas, mulheres, uma médica que eu faço que eu passo com ela me falou que ela foi uma menina que brincava de carrinho e jogava bola. Isso não interferiu em nada no gênero, identidade de gênero, nada disso na vida dela. Ela segue como uma mulher cis, namora e tem todas as suas questões. Voltando. Uhum. E aí, com isso, eu fui me fechando, como eu tinha falado anteriormente, a minha infância foi muito maravilhosa. Eu não tenho que falar da minha infância. Sempre tive os melhores brinquedos, meus primos adoravam ir lá pra casa, porque brincava, meu pai sempre trazia jogos, essas coisas tudo, quebra-cabeça, que o Dom adora, e eu não sei mais montar quebra-cabeça. Eu adorava. Infância livre, então, Muito você livre. fala. Eu lembro que eu comentei com você, um ponto memorável da minha infância foi que uma vez, a gente estava na casa da minha avó, e eles estavam desaterrando um loteamento. Sabe aquela terra vermelha? Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu posso, que todas as crianças estavam lá. E minha mãe falou assim, pode? Ai, Gente, que delícia! eu voltei vermelha de terra. Tipo, foi a coisa, isso, tipo, não que anulou, mas foi uma coisa tão genuína, sabe? Brincar na terra, essas coisas, tipo, arrebentar a cabeça do dedo. Eu fui essa criança que vivia na rua, brincava na rua. E você, quando você fala que a sua infância foi maravilhosa, você tem noção até que idade, mais ou menos, que você tem essa sensação prazerosa do seu passado? Então, é que eu anulo algumas coisas, né? Claro. Eu fui a criança que brincava na rua, mas muitas coisas aconteceram também brincando na rua. E eu era apenas uma criança. Então, eu me lembro dessa parte, mas eu me lembro essas memórias boas. Mas a partir do momento que eu entrei para pré-adolescência, adolescência, Tipo, uns 10 desandou anos. tudo. Desandou tudo. Aí eu me vi uma pessoa totalmente fechada em casa, porque, como eu falei, cresci num lar religioso, então, tipo, tinha hora pra chegar em casa, hora pra fazer as coisas. Como todo adolescente, pré-adolescente, seus colegas de escola vão pra festinha, vão pra não sei o quê, Você não podia? eu não podia ir. E aí eu ficava vendo, literalmente, eu via a minha vida pela janela do meu quarto. E aí, quando eu cansava de ficar na janela do meu quarto, eu era criança que ficava em cima da laje de casa. Eu pegava o Walkman do meu pai detestava, depois, enfim, ele, tipo,
Eu larguei pra lá e eu ficava em cima da laje ouvindo músicas. Eu ficava ouvindo músicas direto. Meu lugar favorito era ficar em cima da laje, que eu via, tipo, a cidade inteira, porque meus pais moram, tipo, numa parte alta da cidade, que você vê a cidade inteira, e eu ficava vendo ali, ficava tentando imaginar como que seria minha vida, enfim, todas essas questões. E isso me fez me fechar muito. No entanto, quando você me conheceu, você viu que eu era extremamente fechada, né? Um fato interessante, quando a gente se conheceu, a Érica desabafou um monte de coisa comigo, e eu virei pra ela e falei assim, você fala da sua vida assim pra todo mundo? E ela, o que você falou? Eu não lembro. Também não lembro, mas foi um negócio tão assim. Ela tão pouco tempo. Não, mas não é que eu falo pra todo mundo, mas é que rolou uma conexão, vai. Não Tá é bom, assim, assim, tipo, eu tava amando. mas eu sou bem aberta também. E eu era extremamente fechada. Gente, é Yin Yang. Não sei como é que a gente Não, preto e branco, olha Preto e isso. transparente. Olha, é real, sabe? E isso me fez me fechar muito. E fora também que algumas outras coisas que aconteceram durante a minha vida lá em Minas, que não são legais, no entanto, eu não tenho a menor vontade de voltar para minha cidade natal, não tenho a menor interesse de voltar, por inúmeras coisas que aconteceram lá, que só eu sei o que eu passei, inúmeras pessoas, tipo, acho que ninguém sabe o que eu passei, porque eu nunca verbalizei, só pra você, assim, pouquíssimas pessoas sabem. E não tô me fazendo de vítima, é só que, tipo, não me sinto bem lá, não tenho memórias boas, não gosto. Você foi vítima de muitas situações de fato. Sim. E eu acho que, até vou falar aqui, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que a Oli conversou comigo e com a Maíra no Mães Terapia, que é um outro projeto de podcast que eu tinha junto com a minha amiga Maíra, que fala sobre essa relação de mães e tal. Então, eu nem vou entrar muito nesse assunto da relação dela com os pais, que não foi só isso que ela passou, que ela tá falando de coisas a mais até, mas assim, tá muito interessante, assim, que é a visão de uma filha que foi rejeitada pelos pais, enfim, a Oli passou por isso também. Mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem, porque hoje eu quero entrar mais, assim, no universo dessa transformação que foi a transição da Oli, né? De fato. E aí, continua. Só pra fechar, eu trabalhava. Eu sempre tive muita. Não sei se é sorte, gente, mas eu sempre fui muito bem-vinda nos lugares que eu frequentei. Então, eu lembro que o meu último trabalho em Minas foi no consultório veterinário, doutora Denise. Amo. Não sei se ela vai ver esse vídeo, espero que sim. Se eu não me recordo, ela virou para as outras pessoas que trabalhavam lá e falou: gente, vou contratar uma pessoa. A pessoa, na época, eu me identificava como homossexual. Tudo bem para vocês? Passou aquele brief, sabe? E foi tudo tranquilo, foi tudo lindo, maravilhoso. E eu lembro que as clientes se divertiam, porque cada semana tava com uma unha diferente, tinha uma cor diferente e tal, e todas essas questões. Só que na minha cabeça ali já estava muito claro que quando eu saísse daquele emprego, eu não ia ficar mais na cidade. Só que eu sempre verbalizei para todos os cantos, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, e nunca dava certo. Mas estava jogando pro universo. E dessa vez eu fechei a minha boquinha e só falei para mim mesma, tipo, não estarei aqui. E olha que bizarro. O dia que aconteceu, teve lá, ela teve que me desligar por questões, enfim, financeiras, eu acho, na época, não me recordo agora. Ela queria que eu continuasse, mas que eu continuasse meio período. Só que o estilo de vida que eu já estava tendo não dava para ficar meio período trabalhando. Porque eu fazia cursos de dança na época em São Paulo. Então eu via uma vez por mês para cá, né? Uma vez por mês para cá eu vinha para fazer curso. E eu precisava de mais grana. Eu falei, tipo, infelizmente não vai dar e tudo. Eu fiquei chateada, mas no mesmo dia que eu tive a notícia que não estaria mais no consultório, quem me manda mensagem? A Erika estava ampliando o estúdio e me chamou para vir participar da equipe dela. Trabalhei, vim para São Paulo. Foi a porta para mim, foi assim. Muito rápido, né? Foi a porta, assim, para mim. Então eu vim para cá já com um trabalho. E o mundo novo se abriu. Exatamente. Período, né? Agora eu moro no interior, então eu vejo que é muito diferente mesmo, assim. Eu fui da cidade grande para o interior, mas acho que quem sai do interior para a cidade grande começa a ver um mundo de possibilidades. Né? Não, você já conhecia São Paulo, tal, mas morar é muito diferente, totalmente diferente. E aí,
ligado às suas questões desse momento de começar a transicionar e tal, o que essa mudança te trouxe? Te deu de força? Foi a mudança de vida no sentido de rotina? Foi a mudança de estar longe da família que te deu mais força? Como que foi, assim? Foi tudo, foi um combo de coisas. Foi um processo interno meu que eu já vinha desenvolvendo, tipo, não vou ficar mais aqui e eu não vou ser mais essa pessoa. Quem eu era? Eu não fazia ideia de quem eu era. Não fazia ideia de quem eu era. Eu ia perguntar isso. Não fazia ideia de quem eu era. Eu vou interromper a pergunta anterior para te perguntar isso, só porque eu acho que senão a gente vai perder esse gancho. Você fala que você não tem ideia de quem você é. Qual a lembrança de quem você era? O que você lembra? Eu lembro de eu sempre querer pertencer a uma caixinha que não me cabia. Tá. Falando sobre gêneros, na verdade, a gente sabe que dentro da própria comunidade existe também os preconceitos dentro da própria comunidade. Em várias caixas, né? Exatamente. Então, naquela época, como eu ainda me identificava como um homossexual, a gente sabe que tudo tem um padrão. E no homossexualismo também tem um padrão. No tanto mais aceitável pela sociedade são as que a gente chama das Barbies, né? Que são os homens maromba, que eles exalam heteronormatividade, mas na verdade são homossexuais e gostam de outro homem. Na verdade é o Ken. São a personificação do Ken. Por isso que chamam de Barbie. De Barbie. Entendi. Não sei se é por isso, tá, gente? Mas enfim, é minha teoria. Faz sentido. Mas é a personificação, nada contra, tem até pessoas que eu conheço, e não é uma frase clichê, mas é verdade. Então, não, gente, não é só... E tem um outro, tem esse, ou aqui, que são as Barbies, e tem aqui também, que são o que a gente mais vê aí na mídia, na sociedade, que são as gays caricatas. Uhum. Eu não era caricata. Caricata seria o quê? As afeminadas. O que você vê quando você vê uma novela? Tem uma representatividade de homossexual, de um homem homossexual. Sempre aquela pessoa exatamente esfarrapatosa, todas essas coisas. Como se resumisse somente a isso. Sim. E são pessoas, e pessoas são plurais. E eu não era, porque eu nunca fui extremamente simpática, todo mundo sabe. Então, não era esse tipo, uhul, essa gay. E eu tava tentando entrar no modo de uma gay padrão e tudo, de usar barba e de ir pra academia e ficar forte, mas... Você passou por esse momento, assim. Exato, eu cheguei aqui nesse momento. Tá. Era consciente? Era. Uhum. Só que não era eu. Tá. E aí, quando segui vivendo aqui em São Paulo, entrei no trabalho que eu estou hoje, eu participei de uma reunião no trabalho que foi extremamente importante. Era uma reunião que falava sobre gêneros. O que é gênero? Uhum. Quais são os gêneros? E aí eu descobri ali um gênero que se chama, que é o não binário. É o gênero guarda-chuva que eles falam, enfim. É o gênero não binário, que é a pessoa que não se identifica totalmente com o masculino e não se identificava totalmente com o feminino. Uhum. E aquilo ali pra mim foi o quê? Um guarda-chuva. Bom, eu não me identifico totalmente com esse lado masculino, e tem tanta coisa minha que eu quero soltar pra fora, e eu comecei a falar com as pessoas que eu era uma pessoa não binária. É quase uma ponte. Exato, foi uma ponte. E eu não sou a única, e teve outras pessoas que também, que eu já ouvi falar, que começaram também a se identificar como transexual a partir desse momento. Mas nem todas as vivências são assim. Ia perguntar, nem todas as pessoas que têm essa identificação de ser não binário acaba fazendo a transição. Não, por exemplo, a gente assiste, a gente gosta daquela série Queer Eye, o Jonathan é uma pessoa não binária. Sim. Ele não é uma mulher trans, ele não é uma pessoa trans. Não sei se... Não lembro aqui no Brasil se tem algum, gente, agora, assim, de cabeça famoso. Não, assim, famoso, assim, na cabeça, sabe? Mas, enfim. Mas acaba dando como se fosse uma liberdade pra... Liberdade pra você ser o que você quiser. Exatamente, pra mim, o momento que eu me identifiquei como uma pessoa não binária foi a liberdade de eu querer usar o que eu quero, fazer o que eu quiser. E foi a partir desse momento que entrou a trança, começou a sair roupas e acessórios masculinos do meu guarda-roupa e entrar feminino. E aí é interessante pensar nisso,
que quando, lá na frente já, né? Quando eu me transicionei de fato, eu me identifiquei. Vou voltar pra cá de novo, vamos lá. E aí eu fui me permitindo. E tem um ponto importante que eu iniciei a terapia. Então eu fazia terapia. E eu me lembro falando com a minha psicóloga que quando a gente começou a falar sobre essas questões, gente, tinha uma coisa que eu vou fazer o exposer aqui, mas enfim, eu tinha um medo gigante de ter peito. Você tinha medo? Tinha. Falei assim, não quero ter peito, não quero isso, não quero aquilo. Não sei. Exatamente. E aí a minha psicóloga falou, mas por quê? Eu falei assim, e aí, ok, seguimos. E foi muita terapia, gente. Foi terapia pra eu entender quem eu era. E tem um fato, né? Porque você tá transicionando, que você necessariamente precisa ter peito. Exatamente. Né? Como mulheres cis, tem algumas que têm peito, outras e tem outras que não. Tipo, eu falo de questões avantajadas, tá, gente? Peito, gente? Exato. Eu tô falando aquela coisa meio avantajada, aquela tem coisa assim, sabe? Tem que tem mais peitos do que muitas mulheres. Com certeza. E eles estão na academia, que vocês podem ver. E aí, tipo, foi evoluindo o meu processo de ali naquela coisa do estudo de gênero, de me permitir. E aí teve um momento, eu não vou lembrar, gente, exatamente que momento foi esse, quando que aconteceu, enfim, foi um estalo. Você achou que foi uma virada de chave? Foi uma virada de chave que eu falei, gente, eu não sou uma pessoa não binária. Que eu fui tirando tudo que era masculino. Tudo. Aí, sabe quando vai destravando chaves na sua cabeça? Vai abrindo gavetas? E aí é tipo um refresh, assim, de tipo, você não pode usar isso, que isso não é de menino. Você não pode usar isso, que isso não é de menina. Aí você não pode fazer isso, você não pode aquilo. E aí eu falei assim, eu posso. Eu posso e vou. E fiz. Sabe? E aí eu vi que, tipo, não sou uma pessoa não binária. Mas eu acho muito interessante, assim, porque eu não conheço nenhuma outra pessoa trans pessoalmente, né? E a Olha tem uma relação muito próxima com ela. Então, todo o meu contato com esse universo vem através da Olha. Então, mas eu imagino que outras pessoas, a maioria das pessoas não sejam, tipo, acordei e decidi, né? Imagino como tem algumas por aí, né? Enfim. Mas eu imagino que seja um processo, né? E eu acho muito interessante isso que você está falando, porque assim, você entrou na caixinha, né, do não binário. E ali você tinha total liberdade. Você podia escolher. Você podia, hoje que eu quero ter barba. E vou usar a roupa mais masculina que tem. Hoje eu vou tirar minha barba e vou usar um vestido. Tipo, você podia... E aí você foi tirando tudo que é masculino. E naturalmente, o feminino foi prevalecendo, né? Sim. Foi natural. Exatamente. Você foi se sentindo pertencente a esse universo pela própria vivência. Isso que eu acho louco. Porque... Louco não, né? Bom, positivo. Porque você foi vivenciando e foi... isso aqui cabe, isso aqui não. Isso aqui é legal, isso aqui não. Isso aqui... E aí, de repente, né, assim, depois de todo esse... De repente é ótimo, né? Depois de todo esse processo... Foi anos, né, gente? De repente eu usei a palavra errada, mas durante todo esse processo você foi começando a se identificar até que você chegasse à conclusão, que é isso que você está falando. Né? Exatamente. E um ponto interessante é que nesses momentos de tirar o guarda-roupa, né, gente? A gente mudar o seu guarda-roupa, mudar a sua forma de ser. Teve uma pessoa, eu não vou me lembrar agora, mas a frase dessa pessoa, ela gravou tanto na minha cabeça, que ela virou pra mim e falou assim, quando eu te conheci, isso foi aqui em São Paulo, alguma das suas alunas, eu não vou lembrar agora quem foi. Jura? Sim. Quando você chegou em São Paulo, por favor, quem foi que falou? Falou comigo, eu via que você tava numa caixinha, num ovo, assim, com bico. E aí, quando você se transicionou e assumiu essa transexualidade, você fez isso aqui, ó. A gente viu quem realmente era você. E foi um fato, porque eu vivia muito assim, e quando eu me transicionei, eu, tipo, me abri. Até porque quando eu decidi me transicionar,
Foi um momento em que eu não estava somente sobrevivendo, eu estava vivendo também, estava começando a viver, porque minha vida foi de sobrevivência a maioria das vezes. É sobreviver para fazer isso, aquilo, tem que fazer, tem que produzir, tem que arrumar isso, tem que fazer não sei o que, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tem que fazer dinheiro, não Exatamente. tem relação com os pais, é muita coisa. E eu tô sozinha, sabe? E tem pessoas que me auxiliaram. Eu vim para São Paulo, minha tia abriu a casa dela para mim, morei com a minha tia durante um tempo. Depois eu comecei a morar sozinha. Isso foi com, gente, muito processo, muita terapia para não ficar louca. E gradativamente essas coisas foram acontecendo. E aí quando eu vi, eu tipo, não, eu não sou uma pessoa não binária. Eu tô muito mais no lado feminino do que no lado masculino. E todas as coisas masculinas que eu tinha e que eu tenho, eu detestava, e o que entra? A disforia. Sim. E são coisas que eu só consegui entender quando eu comecei a me identificar como uma mulher trans, que já vinha desde lá de trás. Eu lembro um episódio, na adolescência, eu sempre odiei pelo no meu corpo. E aí, como todo adolescente, a gente faz o quê? Merda. Aí eu peguei o preço barba da minha mãe, não sei de que era, e saí arrancando os pelos do meu corpo inteiro. Gente, aquilo me deu uma alergia. Uma alergia. Eu me coçava. Eu me coçava inteira. Gente, era... Nossa, horrível, horrível, horrível. E eu lembro que eu falei com a minha mãe que eu não gostava de pelo. Eu falei assim, mas meninos têm pelo. Hoje em dia... hoje isso é muito hoje mais em dia é né? muito mais tranquilo. Mas aí o que acontece? Foi na hora que, tipo, eu vou estar indo e voltando, tá? Não, porque vai vir nos reflashes. Vai vir nos flashbacks aqui. E aí eu me lembro que eu comecei a usar roupas que cobriam totalmente o meu corpo. Números gigantes maiores do que eu. Eu usava calça. Você lembra? Eu lembro, não usava bermuda, shorts. Não usava bermuda, de jeito nenhum. Morria de vergonha. Eu falava que era por conta da minha perna torta, também tinha isso. Mas era por conta de uma coisa, de um processo lá atrás. É que eu não podia depilar minhas pernas, e eu tinha pelo e eu tinha vergonha. E eu usei calça durante anos e anos e anos e anos. Aí depois eu comecei a passar maquininha, né? Já sofri, como todo mundo sofre. Aí você vai pra cera, vai pra não sei o quê, vai pra tudo quanto é coisa. E aí hoje a gente tem um laser, a gente tem uma perna lisa. Que mostra. Usa vestidos, saias curtas e bermudas. Exato, exatamente. Calça só pra trabalho. Mas são processos que vão acontecendo assim... E que quando você já tá aqui, tipo, eu tô aqui me transicionando, eu vou voltando lá atrás umas coisas que foi bloqueada, sabe? E é muito bizarro, porque hoje em dia não se fala tanto nisso. Hoje em dia, conheço meu namorado atual, ele não gosta de pelo, e ele depila. E tá tudo bem, sabe? E ninguém tem nenhum problema com isso. Exatamente, isso não interfere na sexualidade dele. Sim. E uma coisa que você falou sobre a disforia, né, que é essa não aceitação do corpo, essa rejeição, na verdade, nem não aceitação, né, uma rejeição da... Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você entrou nesse assunto dos pelos, né, e muitas vezes a gente fala da rejeição do corpo pensando só nas partes íntimas, vamos dizer assim. Só que a gente já conversou sobre isso uma vez, que você tinha uma rejeição com o seu corpo como um todo, porque não é só a parte íntima, né? Não vou entrar nesse assunto íntimo aqui, mas só pra, não é só a parte íntima que te fazia lembrar que você estava no corpo masculino, né? Era o pelo, era o formato da perna, sei lá. E aí você rejeitava um pouco isso também, né? Eu escondia, né? Então, tem muitas meninas que não têm problema com a disforia, tipo, do órgão genital, vamos assim dizer. Então, tudo bem, se transicione, tá tudo tranquilo lá e tá tudo certo. E tem outras meninas que têm inúmeras questões, igual eu tinha inúmeras questões. Eu tenho inúmeras questões com o meu corpo, gente. Eu faço terapia, mas enfim, são questões corporais mesmo, sabe? Se eu aumento um pouquinho o meu peso... Mais mulher do que ter questões com o corpo. Desculpa. A maior transição, você já nasceu mulher mesmo, né? Você já nasceu com um monte de questão com o corpo. Um monte, inúmeras questões com o corpo. Então, tipo, se eu engordo um pouquinho, eu já entro em pilha. Sim. Sabe? As minhas questões lá atrás também tinha a ver com o órgão atribuído, tem a ver com o órgão também atribuído. Mas não é só isso. Não é só isso, sabe? É esse o ponto que eu queria falar.
falar, porque a gente atribui muito ao órgão, né? Mas essa rejeição do próprio corpo, ela é mais profunda do que não só isso, né? Não é menosprezando. E hoje em dia a gente vê que tem pessoas, principalmente tem algumas mulheres trans que fazem conteúdo, que elas falam exatamente sobre isso, sobre que padrão a gente quer chegar para parecer aceitável para a sociedade. Porque quando a gente fala isso sobre a disforia, nada mais é que é um padrão que a nossa sociedade impõe para nós mulheres e principalmente para nós mulheres trans, que você precisa parecer o máximo possível como uma mulher cis. Sim. E uma mulher cis dentro do padrão feminino. Exato. Olha isso, tipo... E temos um outro relato que tem mulheres cis, que se vocês procurarem aí, sofrem transfobia porque as pessoas acham que ela é uma trans. Porque elas não são o padrão que feminino. O mundo aí criou para ser feminino, sabe? E querendo ou não, gente, a gente cresce moldado nesses padrões, como qualquer pessoa. O padrão existe. Exatamente. E aí tem pessoas que têm condições, porque, gente, ser trans não é barato. Desculpa, não é barato. Não é barato ser trans. Então, se você for seguir todo esse padrão, você vai fazer cirurgia de feminização, você vai fazer prótese, você vai fazer cirurgia de redesignação. Tem meninas que colocam, que faz a modelação da cintura, faz aqui acho que é papada de Adão, enfim, tem inúmeras coisas. Muda a voz, cirurgia vocal. E isso não é barato, isso é extremamente caro. Faz pelo SUS, sabe como é que é a fila do SUS? É gigante. Não estou criticando o SUS, tá, gente? Não é hater. Mas é uma fila gigante. Não, mas se também quiser criticar... Não, porque o SUS é muito bom. Porque tem meninas que conseguem assim, se a sua fazer... experiência não for boa, não é boa... Eu nem procurei, amiga. Só quando me falaram da fila, eu falei assim, gente, não. Vamos juntar dinheiro, né, Brasil? Exato. E o SUS é muito bom, que tem pessoas que se transicionam através do SUS, que conseguem a medicação por conta do SUS. Isso, né? Sim, isso é muito bom. Então, voltando de novo, vamos voltar lá. Aí, quando eu decidi de fato que eu tava no momento que eu não estou transitando entre os gêneros, foi o momento que eu levei isso pra terapia. Tá. Falando sobre todas essas questões de gênero, gente, isso é muito importante. Não tem uma receita de bolo. Não tô aqui pra falar, você vai se transicionar sim. Eu sempre falo isso, eu lembro de uma reportagem da Roberta Close, que pra mim foi fundamental, que ela falava, eu não tô aqui pra ensinar ninguém como se transicionar. Cada um passa pelo seu processo. Tem gente que vai passar pelo processo, que tem uma família estruturada, desde criança já vai seguindo com essa criança. Não tô falando que tipo, a criança é uma criança trans. Não, crianças são crianças. Mas a partir do momento que entra na adolescência, você vai se identificando como pessoa e as coisas vão acontecendo. Tem o apoio. Tem um apoio da família. Mas como a maioria, vamos colocar 90%, não tem. E aí a gente entra em inúmeras outras camadas que são meninas e meninos trans que são expulsos de casa. Aí a gente já sabe todo esse contexto, que eu não preciso falar aqui pra vocês o que acontece, né? E aí, dito isso, foi o momento em que eu comecei a levar pra terapia, a gente foi começar a entender, tipo, como que é esse processo? Como que você se sente? Por que você tá se sentindo assim? Como que iniciou isso? Vamos falar sobre isso. E aí foi com terapia, depois eu passei no médico endócrino. Tá. Depois, antes de começar a tomar hormônio, né? Assim, tipo, virei trans, vou tomar hormônio, tá tudo certo. Você cuidou da sua saúde mental pra fazer o processo. Exatamente. Porque, querendo ou não, independente da... Não tô na sua pele, mas eu consigo imaginar que independente da sua rejeição com o seu próprio corpo e tal, gente, é uma mudança. Sim. Você se enxerga uma outra pessoa. É uma mudança. E mesmo que seja a pessoa que você sempre sonhou em ser, vamos supor que você chegou, tipo, exatamente onde você imaginou. É uma mudança. Tipo assim, você se olha no espelho e você não é mais a mesma pessoa. Você não tem mais as mesmas roupas. E esse é um ponto também que eu ia falar com você, assim. Nossa, que gata maravilhosa que você é. Que linda. Linda, maravilhosa. Arrasou. Como você se reconhece? Como Oli. Oli Dark. Única. Sou a única Oli Dark. Maravilhosa. Pode jogar no Google, vai aparecer só eu. Só eu. Já estava fazendo um processo, tipo, com a psicóloga, por N questões, e entrou aí a questão da transição.
E aí, a minha psicóloga falou, tipo, vamos então procurar um endócrino e vamos começar a verificar isso. Eu fui no endócrino, achei linda, fui lá, bonitinha, lindinha. Fui no endócrino e falei assim, oi, tudo bem? Eu quero começar a tomar hormônio. Mas aí ele, como assim tomar hormônio? Como? Tipo, por quê e tudo. E aí, nisso, eu precisei passar num psiquiatra. E depois do psiquiatra, a gente faz uma consulta, e depois do psiquiatra, a minha psicóloga precisou passar um laudo pro endócrino pra falar com ele todo o meu histórico. Não foi assim, Isso no particular, né? isto. Tá. Não foi, mas eu acredito que também No pelo SUS deve SUS, ser assim. eu acredito no Mas SUS, eu imagino que sim. no SUS acontece isso também, porque eu tenho um amigo, que ele é lá do norte, e passa por psicólogo, por Não, talvez seja até mais psiquiatra. burocrático. Não, acredito que Nesse não. sentido, será? Não. É que eu já tava num trampo, já tinha um plano de saúde e Uhum. tudo, eu segui, sabe? Mas pelo SUS tem. Tem lugares que fazem isso, é bonitinho, é sabor. E precisa disso. As pessoas que não fazem isso tomam por conta própria, o que é perigoso. Por N questões. Não sou médico, mas é perigoso. Até porque, né, gente, a gente tá falando de tomar hormônio. Isso mexe muito com a cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. E tem dosagens, então isso precisa passar pelo médico. Então eu passei pelo endócrino, aí o endócrino falou para eu ir pro psiquiatra, passei pro psiquiatra, o psiquiatra deu um laudo, depois do laudo da minha psicóloga, aí então que eu comecei a tomar hormônio. O ponto-chave, isso foi para mim, porque para todo mundo visivelmente, eu já era uma mulher. Uhum. Que eu usava roupa feminina, eu tinha cabelo grande, e olha só os padrões, porque eu usava tranças longas até aqui, porque eu achava que o cabelo grande era mais feminino. Uhum. As minhas unhas são grandes, mas antes era maior ainda, porque eu achava que era feminina. Eu precisava mostrar que eu sou uma mulher. Uhum. E hoje em dia isso pra mim é indiferente. Que é o processo, né? Como que vai Acho que mudando o você já processo. se enxerga internamente, externamente, como uma mulher independente. Se sua unha estiver curta, tá tudo bem. Se seu cabelo curto, agora está cabelo mais curtinho, você é uma mulher. Exatamente, assumi meu próprio cabelo e é isso. E é interessante pensar que quando você faz todo esse processo, você precisa estar amparado por esses médicos, por esses profissionais, porque não é fácil. A partir do momento que eu comecei a tomar hormônio, eu mudei completamente como pessoa. Chora? Sim, antes eu não chorava, eu era amarga. Às vezes eu choro. É uma trevosa chorosa. Fica quieta, garota. Para de fazer expose de mim. Não choro, tá, gente? É mentira. Ela chora mais do que eu. Mas todas essas coisas mudou, sabe? E é muito louco como que a ciência age, né? Sim. É muito louco. Né? Muito louco isso. Se a gente fala de mulheres tomando anticoncepcional ou não tomando, uma diferença no corpo absurda, imagina, né? Eu imagino que, não sei quais são os hormônios, mas assim, mexe, você vira o seu corpo do avesso. Exato. Né? E a minha dica para todo mundo, se você chegou aqui nesse vídeo, ai, como eu vou me transicionar? Procura uma ajuda psicólogo. Um psicólogo. Uma ajuda. Psicológica. Na sua cabeça. Exatamente. Vamos ver o que tá passando aí por essa cabeça. Até que você comentou comigo. Gente, eu tô aqui porque eu tenho umas perguntinhas que eu não quero esquecer de fazer, sabe? Então eu tô toda hora olhando aqui, mas não é... eu lembro que você até comentou comigo quando o endócrino te encaminhou pro psiquiatra. Ficou... Falou, muito brava. Que absurdo! Eu sei o que eu sou! Não preciso passar no psiquiatra. E aí eu lembro que eu falei assim... Ai, não gosto da expressão lugar de fala, mas eu vou usar essa expressão, não é meu lugar de fala. Mas assim, eu falei, mana, entendo, você sabe onde você tá, quem você é e tal, mas você imagina se uma pessoa que dá um surto fala, vou começar a tomar hormônio. Você precisa estar amparada, é o que você falou, entendeu? Você precisa, você não vai para um psiquiatra para ele questionar se você é mulher ou não é. Só para te dar esse respaldo, essa ajuda mesmo psicológica para toda essa mudança, que é uma mudança de vida que, sim, aí a gente vai entrar nesse ponto, traz muitas coisas boas, né? Porque você se libertou, você conseguiu sair do casulo, você conseguiu fazer o que você quer. Eu acho que 100% sem pensar nos outros é impossível, porque nós somos humanos e a gente acaba pensando no julgamento dos outros, mesmo que a gente fale que não. Mas também
traz alguns pesos, né? Tem renúncias que você faz, toda escolha é uma renúncia, né? Aquela frase bem clichê. E aí, imagino eu, e você vai me falar agora, se as coisas, depois que você transicionou, você sente que você teve muito mais coisas boas, positivas, do que negativas, porque a gente fala muito sobre o preconceito, sobre o olhar do outro, que tem a ver com preconceito, sobre os relacionamentos, sobre o posicionamento no mercado de trabalho, enfim. Nossa, bem profundo, mas eu me considero às vezes como uma exceção, bem fora da regra, assim, sabe? Por ser uma mulher trans preta, eu tenho um trabalho, tô trabalhando, não tenho o menor problema dentro do meu trabalho, eu nunca tive o menor problema de ser quem eu sou em qualquer ambiente de trabalho que eu já estive. Talvez por ser, quando eu vim para São Paulo inicialmente, eu já estava no meio da dança e a arte, liberal, esse negócio, né? Liberal, artista liberal. Ai, não pode fazer sinais demais, né, gente? Ai, gente, não sei, não tô acompanhando. Enfim, e aí eu não tive esse problema. E eu me lembro no meu trabalho atual, que quando eu iniciei, eu falei... É que eu tinha marcado a minha trança na semana subsequente. E eu fui chamada, eu fiz a entrevista no trabalho, e aí eu comecei no trabalho na semana anterior. E eu lembro que eu tinha falado com a minha supervisora na época, eu falei assim, então, eu marquei pra eu colocar trança. Insegura, você tá insegura. Totalmente, eu tô aqui nessa empresa e tal, aqui você pode ser quem você quiser. Nossa, que beleza. No entanto, que se vocês forem no meu LinkedIn, quem me deu o treinamento, que foi o Gustavo, ele deixou lá uma recomendação. Que ele achou incrível, porque eu comecei numa semana, o nosso treinamento começou na metade de uma semana e finalizou na metade da outra semana. E aí passou o fim de semana e eu voltei com as tranças gigantes. Maravilhoso. E foi isso, sabe? Questões, a renúncia. Não sei se seria renúncia, mas são coisas que sempre esteve comigo, que é uma coisa que eu sinto falta. Todo mundo que me conhece sabe que é família. Eu sempre... acho que o meu sonho de princesa, o meu ideal de mundo é ter minha casa com a minha família, reunir todo mundo e tudo, e isso é quase que meio que impossível, sabe? Por N questões que são questões deles e não são questões minhas, sabe? Eu pegava pra mim essas questões, mas hoje em dia eu não pego mais. Isso não quer dizer que eu não sinto nada. Eu sinto muito, sinto muito. Não julgo. Já julguei, hoje não, porque são a criação, são a forma como eles veem o mundo, e eu vejo o mundo de outra forma, como inúmeras pessoas têm essas visões. Para mim seria perfeito, maravilhoso, se eu tivesse uma ótima relação com meus familiares, que eu estivesse sempre com eles e tudo, mas essa é meio que a renúncia, assim, sabe? Que é uma falta que eu sinto, é uma vontade que eu tenho. Questões amorosas. A Oli, de antigamente, vivia em inúmeros relacionamentos rasos. Inúmeros relacionamentos bem cagados, que a gente sabe, né? Também foi pautas gigantes de terapia. E a minha psicóloga também falou que isso não é só uma questão nossa, da comunidade. Isso é uma questão geral, né? Eu não sei que agora, tipo, saí de todos os aplicativos, estou numa relação há algum tempo, mas... Quando eu estava, era meio desgastante, sabe? Lidar com o outro e você se mostrar interessante e tal. Todo esse clichê que não era só com nós, mulheres trans, né? Vale lembrar também que a gente vive num país extremamente preconceituoso, moralista, e é o país que mais consome conteúdo de pessoas trans. A contradição aí, né? Gigante. E como depois da minha transição, eu senti que as coisas fluíram muito mais, porque eu já não tinha mais nenhuma coisa para esconder. Eu já mostrei tudo para todo mundo, sabe? Então, se alguém vai gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. Se alguém quiser ficar comigo, vai ficar comigo do jeito que eu sou. Se alguém quiser se aproximar de mim, quiser conviver comigo, é do jeito que eu sou. Eu não tenho mais máscaras para, tipo, esconder, eu não tenho mais nada. Essa sou eu.
sabe? E foi muito libertador, que volta a frase que a pessoa falou lá, tipo, desabrochou, né? tipo, a gente via que você tava ali, assim, mas era bem assim, aí quando, tipo, isso aconteceu, foi, nossa, tá explicado por que que a pessoa era daquele jeito. E ser uma pessoa fechada, eu não sei se me privou de muita coisa, porque as pessoas de fato que precisavam entrar na minha vida entraram. E as que eu tentei, tipo, as que eu me distanciei me puxaram de volta, sabe? Então isso me fez crescer muito como ser humano. Foi uma coisa muito interessante que quem quer você vai te puxar, vai fazer questão de estar com você. Vai mostrar que faz questão de estar que tá com você. Vai fazer questão de que gosta de você. Então, isso pra mim foi muito fundamental, assim. E pra fechar, recentemente, esse ano, eu tive um problema, fiquei internada. Nossa, achou uma coisa boa no meio da internação, gente. Não lembro se eu fiquei internada em algum momento da minha vida. Isso pra mim foi, tipo... Foi surreal, assim, foi surreal. Fiquei 14 dias internada. E o que eu observei foi que a Oli, ela saiu de Minas com mala, não conhecia absolutamente quase ninguém, conhecia a Érica, somente a minha professora de tribal na época, que é a Mariana Quadros, minha família aqui. E quando eu fiquei internada, eu me vi recebendo visitas de inúmeras pessoas, pessoas que eu trabalhei, sabe? Visita, ligação. Ligação, mensagem. Eu parei e pensei, gente, Eu sou amada. eu sou amada. Tem pessoas que gostam de mim. Tem pessoas que estão aqui comigo. Que legal. Eu não sou uma pessoa horrível, porque eu achava que eu era uma pessoa horrível também. Tinha esse ponto também, né? Porque eu achava que eu era horrível, que eu não merecia nada. Porque, enfim, né? Eu sou o que sou. Você achava isso... você achava que você não merecia nada? Você era uma pessoa horrível por ser trans ou não? Naquela época, nem era por ser trans. Tá. Por eu ser a pessoa que eu era naquela época. Porque eu ser trans já veio já nesse pensamento do meu pensamento mais maduro, como ser humano. Só que eu cheguei aqui já em São Paulo, já, tipo, nessa cabeça de, tipo, o que acontecer vai acontecer, se não acontecer é isso, pelo menos eu tentei, sabe? Você pensa ou lembra ou sente falta? São 3 perguntas em uma. Lembra? Não sente falta. Você pensa, você lembra ou sente falta do menino que você era? Não. Não pensa? Não, eu não penso como menino, eu penso como uma criança. Se eu fosse falar alguma saudade que eu sinto, é só aquela criança super divertida que eu era quando eu era. Terra. Exato, exato. O que dá... Quando entrou, por isso que eu falo, eu sempre bato nessa, eu sempre falo isso com você, eu sempre falo com pessoas que são bem próximas a mim, porque tem certas coisas que a gente não pode ficar explanando, que as pessoas entendem errado. Eu tô aqui no podcast falando. Mas enfim, agora que já estamos explanando, que é o que eu falei no início, vamos ver crianças como crianças. Ponto. E aí eu não me lembro, tipo, o menininho Oli, ou a menininha Oli. Eu só era uma criança, eu só queria brincar. Mas não tô nem falando da criança. Tô falando se você... Do momento antes de você vir pra São Paulo e tal, você tipo... Sei lá, você não pensa nisso. Não penso. Não penso, não sinto falta, até porque aquela pessoa não viveu, né? Quando eu penso nessa questão, tipo, o menino de antigamente, quando eu penso nisso no menino anterior a Oli, eu penso no menino da pré-adolescência até a fase que eu consegui sair de Minas, que foi um momento que, tipo, é um momento de pura sobrevivência. Não fui uma pessoa... Sim, teve um momento que depois de um episódio familiar que aconteceu, eu comecei a viver, como toda pessoa que quando fica presa, faz o quê? Vai viver. Então, tipo, eu vivi, ia para os lugares, bebi horrores, fiz tudo que tinha que fazer, e depois eu vi que, tipo, tá... Não era essa a vida que você queria levar. Exato, sabe? Mas, mesmo assim, eu não me sentia pertencente a lugar nenhum.
sabe? Eu não me sentia pertencente dentro da religião que eu frequentava com meus pais, eu não me sentia pertencente dentro da própria casa, eu não me sentia pertencente dentro daquela própria cidade, apesar das pessoas me conhecerem, apesar de ter sido na época eu fui o primeiro menino, vamos falar, que dançou dança do ventre na cidade, apareci na capa de jornal lá, na escola, enfim, todas essas questões. Isso não vou anular completamente, porque eu acho que essa parte foi importante, porque isso mostrou para outros meninos, isso tem nada a ver com transição, enfim, sim. que vocês podem também dançar a dança do ventre. Hoje em dia tem inúmeros meninos aí que dançam, enfim, mas lá naquela época, lá de 2008, 2009, 2010, não tinha. Eu fui o primeiro menino que dançou na cidade. E depois disso veio um outro, que é meu amigo, que é o Maicon, que possivelmente vai ver, que começou a dançar também, um artista incrível, incrível, do teatro, começou a fazer dança do ventre também, e ele mesmo já me falou que ele me viu dançando Foi uma inspiração. E ele foi. Eu fiquei extremamente lisonjeada, porque eu não me enxergava como artista. Eu me enxergava apenas que, tipo, ali, casando, foi o meu momento de iniciar a minha libertação, sabe? O meu momento de refúgio. Meu momento de refúgio. Eu gosto de falar que se eu não tivesse entrado no mundo da dança, do ventre, que foi a dança que eu dancei por anos, talvez eu não estaria aqui. Porque foi eu caí de cabeça no mundo da dança e fiz um monte de coisa, dancei em vários lugares e tal. E servir de inspiração para outras pessoas é incrível, assim como ele também é inspiração, falando do Michael. E quando ele me trouxe isso, eu falei, gente, eu sou só uma pessoa que dança a dança do ventre. O cara faz teatro, faz uma porrada de coisa, é incrível pra caramba, e eu servi de inspiração pra ele. Olha como a gente nunca sabe quem tá se inspirando na gente. Exato. Você tá só vivendo a sua vida. Exato. Sobrevivendo. Isso é um fato. E aí, de repente, você tava inspirando outras pessoas. Eu acho que não só os meninos, mas eu acho que até eu te fiz essa pergunta do menino e tal. Mas pensando aqui, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, que a gente segrega, porque eu acho que sim, teve um ponto de mudança, né, uma mudança importante, uma vida, né, um renascimento, eu imagino. Mas mesmo assim, você, eu ia falar, ia ficar controverso, né? Você não é mais a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. Mas, tipo, você é essa alma que nasceu nesse corpo. Faz parte de todo o meu processo. Foi a trajetória. Então, assim, existe uma segregação, mas ao mesmo tempo não, porque é integrado. Você só é a Oli que você é hoje, literalmente, porque você nasceu, aquele menino passou pelas coisas enfim, e teve coragem e com muita luta conseguiu chegar onde você está hoje, que está buscando mais coisas. Então, a gente separa, mas na realidade é você. Quando você coloca que você nasce como um menino, eu acho que você fica só no padrão masculino e feminino, nessa caixinha. E eu, particularmente, a minha vivência, desde criança, eu nunca me identifiquei como menino. Nunca me identifiquei como menino. Então, acho que a melhor colocação pra mim, Oli, quando você nasce uma pessoa e você vai passando pelas suas vivências, você vai construindo toda essa base para você ser quem você é hoje. Que é uma pessoa. Exatamente. De ser uma mulher trans, um homem, uma pessoa não binária, enfim, uma lésbica. É uma pessoa. Estamos falando de pessoas. Estamos falando de gênero, não estamos falando de gênero. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, enquanto você estava falando aqui. Te incomoda? É que assim, aqui a gente está com um propósito específico para falar da transição. Mas te incomoda quando as pessoas te colocam como uma mulher e ter que justificar? Ah, olha, uma mulher trans, ao invés de só falar uma mulher? Eu tava pensando sobre isso esses dias, porque no meu Instagram tá lá, trans woman. Eu vi uma vez umas pessoas discutindo, eu acho meio brega, eu acho meio desnecessário as pessoas ficarem colocando bandeirinha e se identificar como trans. Outras pessoas acham interessante. Acham até necessário. Exatamente. Pra mim, eu olho nesse momento, eu tô cogitando a ideia de tirar isso do meu Instagram, da minha bio. Porque, enfim, as pessoas já me conhecem. E lá tem meu destaque, que às vezes tem muito tempo que eu não faço os negocinhos de perguntinha. Tipo, nem falando do Instagram, assim.
É que sei lá, né? Quando eu te apresento para as pessoas, eu falo, olha, minha amiga. Não, Exatamente. olha, minha amiga, mulher trans. Tipo, não, né? não. Tô falando aqui porque você não vira, tipo, gente, a Erika é minha amiga, mulher cis. Mulher cis, tá? Sabe? Heterossexual, tipo, não tem isso. Por que tem que ter com a gente? Não, mas é justamente por isso Sabe, eu não me apresento, não me apresento pra ninguém, tipo, oi, tudo bem, eu sou a Oli, sou uma mulher trans. Não falo isso. Eu sou a Oli e as pessoas me enxergam como eu sou. Isso é interessante porque é tipo, é aquele negócio, experimento social, né? Que eu fiz isso direto durante a minha transição inteira. Antes de eu, tipo, me transicionei. Então, quando eu parei de usar barba, tirei a barba, e aí eu comecei a ser mais feminina, eu comecei a ver como que as pessoas me tratavam, como as pessoas me chamavam. E aí? E pra mim foi incrível. Tranquilamente, todo mundo no feminino. Sim. E naquela época eu ainda nem era tão feminina como eu sou hoje. Então, hoje em dia, o outro ponto importante foi tirar as tranças e usar o próprio cabelo. Eu, tipo, putz, mano, vou usar meu próprio cabelo, meu cabelo é curto, e na minha cabeça, cabelo grande é mais feminino, e blá, 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 e todas aquelas coisas. E eu não tive o menor problema quando eu tirei as minhas tranças e usei meu próprio cabelo. As pessoas continuaram a me chamar no feminino, a me tratar no feminino, e assim foi. E o momento de libertação mesmo, se a gente for falar, foi quando eu fiz a retificação do meu nome, chegou minha nova certidão de nascimento, com o meu nome Oli Dark, tananã, e aquilo pra mim foi, nossa, sim, agora eu sou essa pessoa. Essa sou eu. Quase como um ritual, assim, né? Tipo, é como se você já sabia, mas aí pra desabrochasse. Aquilo fica também... Sim, fica socialmente. Como eu falei, né, eu iniciei minha transição bem lá atrás. O que eu fiz depois foi só botar pra... Não é nem botar pra fora. É só oficializar o que já estava feito. Não tinha mais nada. As pessoas elas me viam no modo feminino. Isso não são as pessoas próximas a mim. São pessoas em todos os lugares que eu ia. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é assim, a gente falou um pouquinho lá atrás sobre a disforia e tal, né? Aí eu queria que você me falasse, porque, gente, eu não consigo entender como que as pessoas se sentem apropriadas do corpo de uma outra pessoa, né? Vamos lá. E aí a gente escuta, às vezes, umas perguntas. Você já comentou. Acho que todo mundo. Todo mundo, não, mas todo aí tem mundo. umas... Nossa, eu grávida ouvi umas, mas acho que nada se compara ao nível, né? Eu lembrei uma que já aconteceu com você. Comigo? Ai, Jesus Sim. Cristo, meu Deus. Enfim, das perguntas que as pessoas fazem que invade demais a privacidade. E eu acho que isso acontece muito quando a gente fala de mulheres trans, né? Então eu queria saber se você já passou por alguma situação assim bizarra das pessoas perguntarem. As pessoas querem perguntar sobre seu órgão sexual, as pessoas querem perguntar sobre, né, sobre seu peito, sobre... Enfim, fala aí. As pessoas são invasivas, então não seja esse tipo de pessoa. Obrigada. Eu vou voltar à pergunta pra você que tá me vendo, mulher cis, hétero, maravilhosa. Acabou de ter filho, porque a Erika tem um monte de amigas novas que são mães. Eu, ciúme? Vamos lá, tipo, a pergunta básica, né, que eu já vi inúmeras pessoas perguntando. Nossa, acabou de ter filho, né, e tudo amamentou. Você vai colocar prótese? Como você se sente sobre isso? Não, uma pessoa, tipo, aleatória. Aleatória, não sou eu que sou sua amiga, enfim. Até porque eu não vou fazer esse tipo de pergunta. Não, eu vou deixar meu peito no pé mesmo, querida, você que se lasca. Exatamente, tipo, sei lá, o meu querido homem hétero. Vai que você tá aí assistindo. Que tá aí lindo, maravilhoso. Fala assim, nossa, essa pancinha de chope aí, o que você vai fazer? Nada, porque o homem hétero tem uma autoestima gigantesca, não, né? Não, Anjo, mas você tá pegando muito leve. Falar pancinha de chope, né? Enfim. Você vai falar o quê, gente? Já tá maior? Cresceu? Você... Exato. Nossa, isso aí é o ponto fraco. Entendeu? Mas não é sobre isso. Isso é o ponto fraco. Porque as pessoas perguntam nesse nível, exatamente. Né? Então, eu não passei por isso até hoje. Não passou? Não passei. Aconteceu, mas tipo, foi em outro contexto, quando eu fiquei internada, que a enfermeira veio me perguntar, uma situação X. Não foi referente à curiosidade. Até porque os médicos não estavam lá e fiz inúmeros exames, então eles já viram o que tinha que ver. Mas eu sei que tem pessoas que passam por isso, tanto meninas e como meninos. Uma coisa que vocês precisam saber tem mulheres trans que sim, não têm disforia.
E tá tudo bem elas terem o órgão, e elas vão seguir com o órgão genital delas lindamente. Beijo e tchau. E você que não é essa pessoa, não tem nada a ver com isso. Exatamente, Ai, até porque se a gente for levar um contexto da nossa sociedade, do nosso Brasil, o Brasil é o país mais preconceituoso, que mais mata pessoas trans e LGBTQIA+, mas pessoas trans, e é o país que mais consome conteúdo adulto de pessoas trans. Olha a contradição, né? Então você virar pra pessoa, você se achar no direito de fazer uma pergunta tão íntima assim, volta o constrangimento pra você. Tipo, você se sentiria uma pessoa aleatória, que você nunca viu na vida, perguntar se você vai colocar prótese ou não, porque você acabou de amamentar? Não faz Olha quão invasivo isso é. Não, invasivo. Sabe? Então as pessoas são invasivas. A gente tá num momento da sociedade que as pessoas acham que pode perguntar tudo e a qualquer momento, e perderam o filtro, sabe? Então isso não é bacana, isso não é legal. Mana, muito obrigada. Eu te amo muito. Eu tenho muito orgulho de você. Eu queria te agradecer demais, porque você me ensina muito. Eu aprendo demais com você. Não só sobre o universo trans, mas eu aprendo muito sobre vida mesmo, sabe? Você é uma inspiração pra mim. E eu quero estar do seu lado pra sempre. Eu queria muito te chamar aqui, porque eu quero que muitas pessoas saibam que existem pessoas maravilhosas como você no mundo, tá? E eu espero que esse nosso bate-papo sirva de inspiração para muitas mulheres, para muitas pessoas, de forma geral, né? Porque homens também podem assistir isso enfim, todas as pessoas têm que saber que o valor das pessoas não tá em como ela se identifica, no órgão sexual dela, em como ela se mostra para o mundo. O valor das pessoas está no interno dela, em como ela age, em como ela consegue ser útil e como ela consegue amar e ser amada. Então, é isso. Eu te amo muito, muito obrigada. Quero pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É aqui ou é aqui? Não sei. A gente vai sair em algum decidir na lugar, edição. assim, ó. Curtir, compartilhar, comentar e... Mana, como que, se alguém quiser entrar em contato com você para conversar, porque de repente se interessou, se identificou, quer pedir, você pode deixar seu contato? Pode, gente. @Oli, com 2 L's, Y, Dark, no final. No Insta. No Instagram. Dark é com C, tá, gente? Não é com K de Dark, treva, essas coisas não. Apesar Poderia de eu ser, poderia ser, mas tipo, não, é Dark mesmo, tá bom? Então é isso. Obrigada. Te amo. Olha, ela falou isso tudo e eu não chorei, viu? Se você chorou, você é mais sensível que eu. Seu hormônio não tá fazendo efeito.